Olá, sejam muito bem-vindos ao No Campo com Zoetis. O nosso tema de hoje é a técnica Nada nas Mãos. Essa técnica tem atraído cada vez mais interesse dos pecuaristas de modo geral, seja na cria, recria ou nos sistemas de engorda. Além de ser um trabalho de respeito aos animais, traz mais eficiência no manejo de curral e menos estresse a toda a equipe de manejo. A técnica Nada nas Mãos também vem mostrando efeitos positivos na produtividade nos 3 sistemas. E cada vez mais trabalhos técnicos vêm comprovando esses benefícios em números. Essa técnica é muito importante para o desenvolvimento da pecuária, pois além de capacitar melhor a mão de obra para trabalhar com os animais, traz uma imagem muito positiva para a pecuária, pois mostra para o mercado em geral o conceito de bem-estar em produtividade sustentável e praticada cada vez mais na cadeia. Para falar sobre essa técnica que tem feito a diferença na pecuária, convidei meus parceiros da Zoetis, o Ocilon Sá. Filho, muito obrigado pela presença mais uma vez, meu amigo. Olá, Devanir, olá a todos, muito prazer estar aqui novamente com vocês. Importante, Rafael Moreira, juntos mais uma vez, técnica bacana. Muito legal estar aqui, mais informação. É isso aí. E olha só, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está a Adriane Zarte para trazer mais informações. Olá, Adriane, obrigado pela companhia aqui conosco. Olá, Devanir, Rafael, Ocilon, prazer enorme, ainda mais falando sobre manejo. É isso aí, olha, e eu já quero começar esse momento trazendo aqui o Rafael. E é importante a gente começar te perguntando sobre os dados reprodutivos do GERAR, que é o grupo de estudos em reprodução aplicada ao rebanho. O GERAR tem dados importantes. Como tem sido essa aplicação, esses dados na reprodução, Rafael? Então, seu conceito, nós já trouxemos, né? A técnica nas mãos, tínhamos a impressão que precisa ter uma melhora de manejo no curral. E pelo GERAR nós fomos mensurar isso. Basicamente, os animais mais calmos têm apresentado 4% a mais de prenhez. Essas são as observações do GERAR. Então, essa diferença mostra que trabalhar racionalmente, além de tudo isso que a Adriane vai explicar, né, do manejo dentro do curral, emprenha mais fisiologicamente, a técnica Nada nas Mãos ajuda na eficiência da IATF. A diferença é 4% de prenhez. Isso traz bastante bezerro para dentro de casa. Já que você citou a Adriane, é importante, nós sabemos que no confinamento, muitas vezes tem que passar os animais pela escolinha, esses animais acalmarem, para se alimentar melhor, para ter um ganho de peso. Como é que esse conceito trabalha para ajudar no confinamento? Positivo, Devanir. A gente já tem bastantes dados mostrando, né, o efeito ruim do estresse nos resultados, sejam eles de desempenho, né, produtivo, como também principalmente na sanidade do gado. Né? Então, assim, a gente tem diversas estratégias que a gente consegue desenvolver dentro de um confinamento para melhorar o comportamento do gado, né, para que o gado se adapte mais fácil a esse novo ambiente e com isso diminui o estresse, melhore a sanidade e principalmente o desempenho. Isso é importante. Agora, Ocilon, dados, números é importante e para o confinamento, dados é essencial, né? O que você pode nos trazer de dados para o confinamento? Ô Devanir, tem vários dados, várias informações, né? A Adriane está produzindo bastantes dados super interessantes nas fazendas que ela dá assistência. Eu trouxe alguns aqui para a gente comentar, né? Basicamente, tá? Se você for num confinamento, o pessoal... Você fala assim, me elenque os 5 principais problemas. Com certeza vai aparecer lá refúgio de coxa e pneumonia, né? Sempre. Então eu vou pegar esses dois aqui só para a gente ter um exemplo, tá? Um gado bem aclimatado, ele chega a ter até 50% de redução em refúgio de coxo, né? Pneumonia, dependendo, né, da situação, da fazenda, do nível de desafio, de 35% a 50% de redução, que também é muita coisa, né? Se nós pensarmos ali naquela fase inicial dos primeiros 15 dias, que é quando é um período muito crítico,
né? É quando a grande parte dos problemas acontecem. Perfeito. E, portanto, se a gente conseguir reduzir os problemas nessa fase, ajuda muito também, né? Vamos dizer, se a gente conseguisse diluir um pouco o momento de ocorrência dos problemas para nós não termos picos, né, de surtos e assim por diante. Um gado bem aclimatado também tem menos concentração de problemas nesse período, tá? Então tudo isso afeta bastante a lucratividade, né, a eficiência do sistema de produção. Agora, talvez o que seja o mais impactante é o efeito no consumo de matéria seca, né? O que acontece? No confinamento, é muito importante que os animais atinjam um nível ali de 2,2% de consumo de matéria seca em relação ao peso vivo deles o mais rápido possível. Quanto mais rápido ele atinge esse nível de consumo, mais rentável vai ser aquele lote, aquele animal dentro do seu sistema de produção, tá? E um gado bem aclimatado, ele vai ter um aumento aí, né, pelos dados que nós temos, acesso, de 0,3% a 0,4%, tá? Então, assim, ele sai de um consumo de 1,5% do peso vivo para 1,8%, 1,9%, né? Ou seja, é um ganho aí de mais de 20%, né? Se a gente pegar em relação ao consumo. Se a gente pensar na situação atual, com um preço de dieta, com milho nesses preços atuais, né? Soja, enfim, própria reposição, é um impacto muito grande, gente, faz toda a diferença, tá? Então, esse manejo de aclimatação que a Adriane comentou, ele ajuda a acelerar o animal atingir aquele consumo desejado e, consequentemente, vai tornar muito mais eficiente aquele animal no sistema. Bom, já vemos que os números mostram que precisamos cuidar melhor realmente desse ambiente. Então, eu gostaria de perguntar a Adriane o seguinte: Adriane, ou melhor, perguntar não, gostaria que você falasse um pouco sobre os conceitos básicos da técnica na prática, no dia a dia, Adriane. Legal, Devanir. Só complementando ao que o Ocilon comentou, né, eu acho que todos esses resultados que ele trouxe, você só precisa investir o seu tempo. Isso que eu acho que é o mais bacana. Você não precisou investir dinheiro, né, valor em dinheiro para conseguir obter esses resultados, mas sim o seu tempo e interações positivas para o gado. Então, eu acho que isso é bastante válido. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, né, a técnica nada nas mãos, ela é um conceito, digamos assim, de manejo com gado. É uma técnica que foi criada através da observação de como o animal se comporta na natureza. Então, é uma técnica, sim, bastante simples, onde a gente trabalha sempre a favor do instinto do gado. Então, alguns comportamentos do animal são bastante importantes e a gente respeita bastante quando a gente está trabalhando com eles. Não só dentro do curral, como também nos manejos dentro do confinamento, dentro das baias, na própria aclimatação, quando a gente está trabalhando, né, numa fazenda de cria, na maternidade. Todos esses momentos a gente tenta respeitar esses instintos do bovino. Um deles que eu gostaria de citar aqui, que é bastante importante, Devanir, é a questão de que o gado ele sempre quer te enxergar, ele sempre quer te ver. Então, a gente, quando está trabalhando com o animal, a gente sempre tenta se posicionar de forma que ele possa enxergar a gente e o destino que a gente quer que ele vá ao mesmo tempo. A gente também sempre trabalha com pressão e alívio. Acreditamos que essa é uma das maneiras da gente treinar o animal, porque, né, quando a gente exerce uma pressão sobre o animal, no momento que ele passa pela gente, essa pressão ela é aliviada, ele se sente bem. E o gado, de maneira, conforme ele vai aprendendo a passar por você, ele vai aprendendo também a confiar. E essa questão da confiança é algo muito importante para nós. A gente acredita que os animais, eles precisam trabalhar para nós, porque ele acredita na gente e eles nos enxergam como líderes. Eu não quero que um animal se mova, faça o que eu quero, trabalhe para mim ou me respeite, como a turma da fazenda gosta de falar, porque ele tem medo de mim, né? Aquele respeito na base da imposição, na base do medo. Porque o medo é ruim, ele libera no organismo diversas substâncias que são péssimas para a produtividade. Então, eu acredito que essa liderança e essa confiança é fundamental para o dia a dia do manejo. Agora, Adriane, bom, você falou desses cuidados e aí me vem a pergunta o seguinte: na hora, por exemplo, de eu fazer um trabalho de aplicação do protocolo de um IATF,
nós precisamos apartar os bezerros para que possa ser feita essa aplicação do protocolo de IATF. Gostaria que você falasse sobre isso, porque aí aparta os bezerros, aplica o protocolo, volta os bezerros para próximo das vacas. Como fazer isso sem gerar nenhum estresse? Devanir, realmente é um momento bastante delicado, né? A gente já tem diversos trabalhos que mostram o quanto que o estresse, né, aquele nível alto de cortisol, atrapalha nos resultados da IATF. E quantos problemas a gente tem, às vezes, não só, né, relacionado ao próprio estresse, mas quanto ao manejo, em acidentes com gado. O gado muitas vezes machucam bezerros, né, nesse momento da apartação, e às vezes né, faz tudo certo para emprenhar as vacas, mas uma produção que já está pronta, né, aquele bezerro que já nasceu, você acaba, né, machucando um animal na hora do manejo. Então, eu acredito que é fundamental ter dar atenção para esse manejo de aparte das vacas e dos bezerros. Então, para mim, a primeira coisa, de maneira muito importante, que isso seja feito com calma, com tranquilidade, né, sem correria, porque senão, se você já começar o trabalho, né, agitando as vacas, você vai ter consequência disso mais para frente, na hora que você for trabalhar com elas na aplicação dos hormônios. Eu gosto muito, Devanir, do aparte a pé. Não tenho nada contra a parte a cavalo, acredito que existem apartações a cavalo muito bem feitas. Porém, o que eu gosto de apartar a pé é porque você vai treinando as suas vacas e os seus bezerros. Então, eu acredito que já é uma excelente oportunidade para você estar treinando e desenvolvendo principalmente a confiança. Lembra que eu comentei agorinha que quando o gado passa pela gente, ele vai aprendendo, né, a confiar no ser humano. Quando você está fazendo a parte da vaca e do bezerro ali na porteira, né, a vaca ela passa bastante próxima do manejador. Então, assim, conforme ela vai, né, apartou uma vez, a segunda, né, na terceira vez, além dela já estar muito mais bem treinada, ela vai ganhando confiança, digamos assim, no manejador. Então, assim, eu oriento normalmente nas fazendas, se eu chego numa fazenda para acompanhar, por exemplo, um protocolo de IATF, e eu vejo que as vacas são agitadas dentro do curral, elas correm ao passar pelos manejadores nas porteiras, a primeira coisa que eu recomendo é, pessoal, vamos mudar, vamos treinar nossas vacas para apartar a pé na porteira e não mais a cavalo. Agora, Adriane, nós sabemos que o manejo no curral, e foi muito bacana você ter colocado essa questão do aparte dos bezerros, e tem também aquelas vacas que têm uma agitação, vamos dizer, uma agitação um pouco maior, né? E muitas vezes no curral a gente diz o seguinte, ó, tem uma turma aqui que deita, a tal da vaca que deita não vai. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Também tem uma técnica para fazer esse manejo para os animais que deitam tal, e agitam, porque tem um reflexo no resultado da reprodução também, Adriane. Perfeito. Essa é uma reclamação bastante recorrente nas fazendas. Acredito que o Silvão e o Rafael devem escutar bastante isso, né? Quando a gente vai falar de IATF, o pessoal comenta que a vacada vai ficando, né, ressabiada de curral, vai ficando ressabiada de brete. E, na verdade, se isso está acontecendo na sua fazenda, é porque você está errando em algum ponto, né? Quanto mais vezes o gado vier no curral, mais bem treinado ele tem que ficar. Então, se ele está desenvolvendo esses tipos de comportamento de resistência para entrar no brete, resistência para entrar no tronco, é porque em algum ponto nós estamos errando. E muitas vezes, Devanir, a gente é muito imediatista, né? Você quer resolver o problema ali na hora, né? Dá um jeito de fazer a vaca entrar dentro do brete. E eu acho que resolver na hora é fácil, tá? Mas ele não vai resolver seu problema, né? Porque a próxima vez que ela voltar, né, o problema vai estar mais grave. Então, tentar entender por que essa vaca desenvolveu esse comportamento. E, na maioria das vezes, por que uma vaca não quer entrar dentro do brete, Devanir? Porque ela está com medo, né? Ela tem medo. E o que causa medo? É dor. A gente sabe que um procedimento, né, seja ele um procedimento de IATF, uma aplicação de hormônio, uma inseminação, um diagnóstico de gestação, uma aplicação de um medicamento, nada disso causa dor, deixa um trauma no animal. Né, o que deixa o trauma são pancadas, né, aquela guilhotina que bate na paleta e N outras coisas que acabam acontecendo no dia a dia que faz o animal sentir uma dor e ele desenvolve esse medo. E aí eu fazer, né, esse animal sentir mais dor para entrar dentro do brete, né, à força, não vai resolver o meu problema, ele só vai agravar esse medo. Então a gente acredita que
Se você tem vacas com esse tipo de comportamento no dia a dia, você vai ter que resolver a raiz do problema. E para isso você vai ter que fazer esses animais passarem sem sentir dor. Então, primeira coisa, se é uma coisa muito comum, se tem muitas vacas dentro do lote com esse tipo de comportamento, a minha recomendação começa a fazer, a gente fala a escolinha delas, né? Começa a fazer elas passarem livremente ali dentro do tronco, dentro do brete, né? Com tudo aberto, antes de começar o manejo, para ela entender que está tudo bem passar por ali. Se é um ou outro animal, né? Você pode, né, no momento que ele parar, muda ali a parte, né? Não precisa passar todos os animais, mas aquele animal, você deixa ele voltar para o meio do lote, muda a parte, deixa ele passar livre e voltar pelo meio do lote, e depois você torna a passar ele para fazer o procedimento. E esse animal, né, que parou ali, não quer entrar, como fazer para ele entrar dentro do brete sem sentir dor? Uma dica que a gente tem utilizado muito nas fazendas e dá certo, é de usar uma corda, um laço e passar por trás, né, do animal, ele passa por trás da anca, joga a corda para frente, né, uma pessoa de cada lado e puxa, né, esse animal para frente. Ele vai entrar, né, na marra, digamos assim? Vai, só que ele não vai sentir dor. E aí, da próxima vez, com certeza, ele já não vai te dar o trabalho que ele deu na vez anterior. Mas eu repito, não adianta, Devaneira, a gente fazer, por exemplo, a escolinha dos animais, mas não melhorar o manejo lá na frente. Então, assim, se eu sei que eu tenho esse comportamento é porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Provavelmente a minha contenção no brete não está legal. Ou os meus animais estão correndo muito dentro do curral e estão entrando muito ligeiro no brete e estão tomando pancada ali na hora de fechar a porteira. Então, eu tenho que entender o que eu estou fazendo de errado e melhorar esse trabalho. Rafael, é interessante, né? Falar de dor. E aí eu fiquei ouvindo aqui atentamente a Adriane, fico imaginando o seguinte, o animal que vai para a reprodução, e aí ferroada, pancada de guilhotina, aquela mania de torcer o rabo do animal para que ele sinta dor e para que ele passe. Isso para a reprodução, vou falar uma coisa para você, aí está instalado a grande probabilidade do desastre, né? Pois é, reprodução. Todo mundo sabe que reprodução, quando você está estressado, em qualquer situação, a reprodução não funciona. Né? Nem os processos de reprodução, seja no humano, seja no animal. Né? Exato. Realmente, como a Adriane colocou, existem liberações hormonais diretas que vão atrapalhar e todo o processo de ATF está intrinsecamente ligado a isso. Então, essa sequência, como que é medido? Né? No geral, nós tivemos esses dados e como que se mede a calma do animal para se obter a diferença de prenhez. Se mede se o animal está correndo ou andando. E é isso que a Adriane falou. O animal entrou correndo, tomou pancada, bateu ali, estressou, teve algum efeito e teve menos prenhez. Os animais que entram andando estão entrando mais calmos e aí tem toda uma situação mais tranquila, menos efeitos diversos de hormônio e daí tem mais prenhez. Então, o ponto é menos estresse, mais calma, e aí ela deu as dicas de manejo, como fazer. Eu achei muito interessante o ponto que ela falou. Se está dando problema aqui, é porque alguma coisa você está fazendo errado. Melhora o manejo, que tudo vai caminhar. E os dados técnicos vêm para isso, né, Silão? Exatamente. E aí, só complementando também, Devaneiro, o Rafael falou, né? Comparou vacas que saem andando e saem correndo, né? Perfeito. O dado que a gente tem do gerar, 4 pontos percentuais. Agora tem uma coisa interessante. Essas vacas que a Adriane comentou que deitam, muitas vezes quando ela deita no dia da IATF, é comum o pessoal ir lá e inseminá-la deitada mesmo, tá? E a taxa de prenhez dessas vacas é menos de 20%. Então, assim, se ela sai correndo, ela cai 4 pontos percentuais, né? Mais ou menos os dados que a gente tem no gerar. Se ela nem chega a entrar e deita e você insemina ela deitada, cai 20, 30. Né? Para você ver o nível, a importância que tem o estresse na reprodução. Né? Essa vaca extremamente estressada, está tudo bloqueado nela. Né? Não vai ter cio, não vai ter ovulação, não vai ter nada. E é interessante, Rafael, Adriane e Ocilon, a Adriane falou muito bem sobre essa questão do conjunto, né? O que vai refletir lá na frente. Quando nós temos um manejo adequado nas vacas, nos bezerros, nós melhoramos a reprodução, nós melhoramos o final lá, que é o confinamento que o Ocilon falou. Nós falamos aqui de passar os animais na escolinha, mas nós temos que entender também o seguinte, que um animal calmo,
ele ingere o alimento, deita para ruminar, faz o efeito, o ganho é muito superior, isso reflete um menor tempo no confinamento, resultado muito mais rentável, né, Ocilon? Exatamente, né? Rentável e também é muito melhor para nós como seres humanos, né? Eu posso até produzir o mesmo animal no final das contas. Você prefere produzir um animal que você sabe que foi bem tratado, que foi feliz, né? Vamos dizer assim. Os americanos têm essa frase, né? Vacas felizes produzem mais leite, né? É exatamente isso. E a gente fica mais satisfeito também de saber que você respeitou o animal, né? É muito melhor assim do que produzir o mesmo produto final de um animal que talvez não foi tão feliz. E tem a gente fala sempre dos pilares, né? Sanidade, nutrição e bem-estar. E eu acho que o manejo tem que estar no planejamento do processo da fazenda. A gente vem falando para falar da nutrição, para ter a mão de obra inserida, para reprodução ter o seu manejo, para ter o seu planejamento. Entretanto, o bem-estar e o manejo correto, eu acho que deve estar não só como um conceito, mas na gestão da fazenda. Esse conceito de gestão. Porque a gente está vendo que se começar bem, termina bem. Então é mais um processo, né? Não é só a sanidade, a nutrição que a gente vem colocando. É extremamente interessante que as coisas vão acontecendo naturalmente. Gente, que papo bom aqui no Campo com Zoetis. Mas eu vou fazer um intervalo e já volto, porque nós temos muita coisa para continuar falando sobre a técnica Nada nas Mãos. Então, até já!